Oi, gente, tudo bom? Tô aqui com o xerife West Star hoje, que vai Ei, passar pela gente. roleta de indicação. Queria começar pedindo pra tu te apresentar, West. Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a época aí ou o horário do dia que esse vídeo vai rolar. Mas meu nome é West, Sheriff West, a.k.a. Rafael, enfim. Faço produção de conteúdo na Twitch TV, né? A gente tem um momento lá que começa por volta das 8 horas da manhã e acaba ali algo em torno de 1 hora, às vezes um pouco mais. Mas eu faço produção de conteúdo variado, então a gente joga um pouquinho de tudo, troca muita ideia. E foi mais ou menos por aí que eu conheci o dono aí desse quadro. Eu não sei muito bem o que vai rolar aqui, ele me explicou mais ou menos e me deixou um pouco no ar. E acho que o intuito é esse, é participar, seja lá qual for a proposta que o Ralph tem na cabeça dele aí, cara. Tá, eu vou te explicar agora. Eu fiz uma roleta que tem alguns temas e a gente vai sortear um tema desses e tu vai indicar um jogo baseado nesse tema, tá? Certo, os temas eu não sei, são coisas que você definiu. Sim, isso. Tá bom. Vamos lá? Então, Vamos? primeiro roll agora. Jogo pra maratonar em um fim de semana. Jogo pra maratonar em um fim de semana. Eu tenho tempo pra responder ou eu posso pensar um Não, pode pouco? pensar, pode pensar. Tá. Esse final de semana, eu tá contando a sexta-feira ou só o sábado e o domingo? Fica mais fácil se contar sextas? Feriadão seria um. Não, pode influenciar um pouco na minha decisão aqui. É Se subjetivo aí, for, vai do teu coração, então. tá, se a gente for pensar numa folga de final de semana, né? Pegar sexta, sábado e domingo, isso dá ali 24, 72 horas, correto? De muita coisa, né? Mas você não vai ficar o tempo todo jogando, então não adianta querer pegar um game que tem uma história consolidada, uma história longa, que provavelmente pode ser que você acabe, mas você vai ligar o modo turbo ali, não sei se vai ser uma experiência legal. Então, eu vou basear a minha resposta no que rege um bom final de semana pra mim, pelo menos, né? Eu acho que quando a gente pega uma folga de uma semana de trabalho, que é raro, e ainda mais caia em sexta, sábado e o domingo, eu acho que é o momento de levantar a mão e ver os amigos que estão prontos para resgatar algumas memórias, né? Porque conforme a gente vai crescendo, aquele tempo que a gente tem para jogar as coisas, ele é mais limitado. Então, uma folga de final de semana, eu acredito que pelo menos para mim, não é minha realidade hoje, né? Porque eu trabalho jogando o dia inteiro e tal, mas hoje, se eu olhasse um pouco para trás e pensasse no aonde eu queria passar um final de semana assim jogando, seria jogos que pudessem ter os amigos, né? Então, não há nada melhor do que um bom MMORPG durante ali. Eu acho que o MMORPG, ele, dependendo das perguntas que caírem aí, ele pode ser meu coringa, né? Mas eu acho que um bom MMORPG ali pra você pegar e jogar com os amigos, né? Com aquele amigo, sei lá, que você não. Trocando ideia, conversando sobre a vida, upando um personagem, caçando Qual monstros o junto. MMO? Aí é muito subjetivo. Se eu for pensar na atualidade, né? Hoje, na era atual que a gente tá, não tem grandes MMO assim, como era, por exemplo, na minha infância, né? Na minha infância a gente tinha. Cara, o Ragnarok, o Priston Tale, o Cabal, e aí o melhor de todos, disparado, o World of Warcraft, né? O World of Warcraft está aí até hoje, então se eu fosse pensar em algo nesse sentido, com certeza seria o World of Warcraft para jogar aí no final de semana prolongado, pegar seu amigo, fazer umas raids, fazer umas dungeons, tentar dropar uma montaria, ou simplesmente ficar batendo papo em Stormwind ou em Orgrimmar, sei lá, né? Ou upar um personagem do zero. Tem muita coisa pra fazer, é muito conteúdo. Eu acho que eu iria mais ou menos por esse lado, né? Um MMO
no caso, e o game em específico, o World of Warcraft. O próximo. Um jogo que te ensinou algo. Rapaz, um jogo que me ensinou algo. Nossa, tem muitos jogos que me ensinaram algo, velho. Eu acho que eu aprendo algo novo sempre, né? Pegar um que Mas seja mais marcante, então. talvez eu colocaria um lado mais analítico nesse ponto. Tipo, hoje em dia, né? Eu vejo muitos simuladores conseguindo ensinar muita coisa, né? Então, tipo, eu vou colocar um jogo que me ensinou ter paciência e até mesmo trabalhar algumas habilidades que eu não tenho, e ao mesmo tempo é um jogo muito divertido nessa questão de dinâmica, pode ser tanto o Euro Truck Simulator quanto o American Truck Simulator. Eles são simuladores ali de caminhão, enfim, você tem que fazer algumas entregas como caminhoneiro dentro do jogo, mas ele passa uma questão tão importante sobre ambiente, né? Uma carreta, ela é gigantesca e você começa a trabalhar esses espaçamentos que para dentro de um jogo ali, para as pessoas que têm a oportunidade de ter até mesmo, sei lá, um volante e entrar realmente na imersão, um cockpit, eu acho que uma pessoa consegue sair dali com uma boa noção de direção, cara. Então, Eurotruck, os grandes simuladores, hoje a gente tem simulador de vida policial, tem simulador de trabalho como paramédico. Então, os simuladores para a garotada que está chegando agora pode despertar um interesse até mesmo em uma profissão. Talvez o adolescente barra adulto tá pensando, sei lá, em fazer uma graduação em odontologia. Você pega um simulador que trabalha ali essa parte do dia a dia ali da rotina, ela pode acabar repensando se ela quer aquilo para a vida dela ou talvez aquela que está perdida consiga identificar algo que desperte um interesse e acabar ingressando nessa profissão. Então, para mim, simuladores ensinam muito, sendo bem analítico, né? Mas em quesito de games em geral, você aprende uma coisa nova todos os dias, cara. Você aprende muitos valores, você aprende contextos históricos, você aprende a passar raiva também, você aprende a jogar, porque muitas das vezes você entra num jogo, sei lá, vou pegar um jogo competitivo, um jogo de luta, você entra ali apanhando, 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 e daqui a pouco você tem uma curva de aprendizagem e você vê aquilo que era uma dificuldade muito grande, que você começa a ficar mais claro na sua cabeça e você começa a ganhar umas partidas. E isso ajuda bastante, né? Ainda no quesito dos jogos que ensinam bastante, eu sei que eu tô um pouco demorado nas respostas, né? Fique em paz. Mas um jogo que me ensina bastante, que não é um jogo de videogame propriamente dito, mas é um jogo de tabuleiro que é o xadrez, né, cara? O xadrez entraria nessa gama também? Você tá Acho, aceitando? acho que sim, acho que sim. Tá, então assim, o xadrez Xadrez é. ensina bastante, eu acho que conta. Então, assim, o xadrez, ele te dá alguns valores ali sobre algumas vertentes, alguns cenários que poderiam acontecer e que não acontecem, ou até mesmo sacrifícios que você tem que fazer pensando em um pró futuro. Por exemplo, muitas das vezes a gente tem que abrir mão de algumas peças para chegar até o checkmate. Mas Uhum. esse processo de abrir mão dessas peças no momento da partida pode ser um pouco confuso, pode ser um pouco conturbado, e esses valores eu trago para minha vida, porque aquela foto do momento, daquele campo de batalha, ele pode acabar virando de uma hora para outra e a gente chegar no checkmate e realmente arrematar ali o objetivo final, mesmo que tudo esteja muito conturbado, mesmo que a foto do momento seja desesperadora, ainda há uma luz no fim do túnel ali que você pode acabar sendo direcionado ou encontrando o seu próprio direcionamento. Vamos lá, próximo. Próximo.
Um jogo pra relaxar. Ah, Está rapaz, fácil. esse é bom. Esse tá fácil, né? Mas vamos lá. Hoje, pra mim, tentar e jogar um jogo pra relaxar, ele é muito importante. E tem um jogo que ele se apresenta bastante no meu dia a dia, quanto até mesmo ele já se aparecia pra mim antes mesmo de trabalhar com produção de conteúdo, né? Que é o Stardew Valley, cara. Enfim, dentro do jogo, tu é um fazendeiro, tu chega ali, tu herda a fazenda do seu avô, sem dar muito spoiler e tal, isso é parte do começo do jogo. E você começa a trabalhar essa fazenda, você tem que plantar, você tem que colher, você começa a conhecer as pessoas, você começa a ter noções daquela vida pacata, pescar. E quando você vê, pra mim, jogo que relaxa é quando você olha no relógio, são agora, sei lá, 6 horas da noite, você estalou o dedo, já tá dando ali 2 horas da manhã, tu fala assim, não é possível, velho. Uhum. E aquilo ali te leva, né? Então, o Stardew Valley, eu não conheço muito a fundo do jogo, eu tô ainda jogando ele, mas é difícil você colocar dentro de vários jogos que tem, porque, pô, recentemente estava jogando o Chef RPG também, que era muito bom. No caso, você herda uma cozinha, né? Não é uma fazenda, então você tem que ser um chefe de cozinha. E tem um recente do Mercadinho, então, assim, todos eles têm a sua característica bem pré-definida, mas o Stardew Valley, ele te leva, assim, as músicas, é um trabalho muito bem feito, né? Então, eu colocaria o Stardew Valley Foi o como um primeiro que jogo. veio na minha cabeça também. Próximo. Um jogo pra quando tiver sem paciência. Ih, rapaz. Um jogo pra quando tivesse impaciência. Nossa, esse tópico ele é bem interessante, porque uma das coisas que eu levo pra mim é que eu não sento pra jogar jogo quando eu tô sem paciência. Você acredita nisso? Porque, cara, pra mim, videogame ele tem que ser um momento prazeroso, né? Uhum. E se eu tô sem paciência e aquilo que é pra me trazer um conforto, um prazer, pode ser uma experiência horrível. Vou te dar um exemplo. Se você tá sem paciência e vai jogar um jogo online, vamos pegar um jogo que você conhece bastante aí, Rafa, o CS, né? Você Uhum. tá sem paciência, você entrou numa partida ranqueada no CS e você pede pro seu time esmocar janelão porque você vai entrar meio pulando de faca na mão e o teu parceiro não faz, ninguém faz e o teu time tá com bastante dinheiro, renda pra fazer as coisas, e o cara não faz, você tá sem paciência, sabe o que que vai acontecer? Tu vai se estressar com o cara e vai projetar suas frustrações nessa pessoa que tá jogando ali. Aquilo vai gerar um conflito, pum, você perdeu a partida, você entrou puto, você sai mais puto ainda, sei lá, estressado do que você tava antes, né? Mas, mas, entretanto, um jogo pra se jogar quando você tá sem paciência é um jogo que é o que eu penso assim que você poderia extravasar essa energia, né? Como é Uma que a boa gente forma de colocaria ver. como que a gente extravasaria essa energia de forma produtiva? E eu vou falar, a única coisa que tá me vindo na cabeça é alguma coisa que envolvesse movimento. Movimento corpóreo. Quando a gente tá estressado, quando a gente tá sem paciência, a gente vai pra academia, a gente puxa uns ferros lá e você sai mais tranquilinho, sai. Ou você vai Uhum. pra uma aula de boxe e sai mais tranquilinho. Então, eu colocaria. Tem que falar o nome do jogo, mas antes eu colocaria jogos que pudessem envolver atividade física. Então, na minha cabeça, o Just Dance, velho. Se eu tivesse sem paciência, eu entraria no Just Dance, começaria a dançar 2, 3 músicas, já ia ficar super cansado e eu já não ia nem me lembrar mais por que que eu tô sem paciência. O que que no meu dia me tirou a paciência, sendo que eu não tô conseguindo nem respirar direito porque eu tô dançando. Então, pra mim, seria qualquer jogo que envolvesse atividade ativa.
Então, sei lá, cara, qualquer coisa que tenha movimentação, não que você não ficasse tanto parado, utilizando mais a cabeça, que você utilizasse mais o seu corpo para poder atuar, né? Acho que o Just Dance caberia essa parada aí. Foi uma boa alternativa aí. E por É. último, pra fechar, um jogo pra chorar. Um jogo que te faz chorar. Só tem um jogo, velho. Qual Só que tem um é? jogo. Não, na verdade são dois. Difícil, mano. Vai ter que escolher um, tem que escolher um. Sem clubismo. Eu não posso ser injusto aqui. Ahn, o jogo que eu mais me emocionei, assim, na vida, que foi até uma surpresa pra mim, porque eu nunca tinha, eu nunca tinha me deparado com um sentimento de realmente uma enxurrada de emoções, né? Porque uma coisa é você jogar um game e você, sabe, ficar naquela sensação de saudade, naquela sensação de queria ver mais. Agora, quando o jogo realmente desperta aquela aquele afloramento, a enxurrada, aonde a única coisa que você consegue sentir, o único alívio que vem é um choro, é um soluçamento, aonde você não consegue, você perde a voz e você realmente se entrega, se entrega de coração ao que aconteceu, de acordo com todo o contexto da história. Red Dead Redemption 2, me perdoe, mas The Last of Us The Last of Us de maneira geral. Não vou colocar nem o parte um nem o parte 2 porque pra mim, esses jogos que tem parte um e parte 2 eles são uma coisa só. Só saíram em momentos diferentes ali, tudo mais, mas eles são uma coisa só. É pra você jogar início, meio e fim, uma coisa, os dois como uma forma só. E eu nunca tinha sentido isso, o que eu senti dentro de The Last of Us, né? Porque eu sou um cara, assim, eu não sou um cara tão emotivo, mas quando eu joguei esse game ao vivo na Twitch TV, eu não aguentei, cara. Eu não aguentei e passei por um processo realmente de assimilar tudo aquilo que estava acontecendo, que eu estava vendo, e é isso. É um jogo que realmente eu chorei igual uma criança, mano, igual um bebê, e eu não sabia de onde que tava vindo. Na verdade, eu sabia, mas, sabe, tipo, uma coisa leva a outra, e quando você vê, aquilo ali já te conduziu. E aí, quando você para pensar um pouco, quando você olha ao redor, você já vai recobrando algumas coisas e você fica se questionando bastante tempo sobre algumas coisas, né? É isso. The Last of Us parte um parte 2. Eu imaginei que seria essa a escolha. Isso aí, eu imaginei. É Mas isso. assim, mas Ah, assim, o Red Dead Redemption também, também. né? Ele tem uma história marcante, né? Eu não conheço o desfecho da história do um ainda, né? Eu joguei o 2 e ele tem uma história bem construída também. É uma história bacana. É isso? Curtiu participar? Cara, gostei, tá? Quero agradecer a oportunidade aí do Rafas TV pra estar aqui trocando um papo, né? Batendo um papo sobre games, é o que eu gosto de fazer, é o que eu gosto de trabalhar. E eu acho que os tópicos que caíram foram muito interessantes. Fico na seria bem expectativa, na curiosidade para ver quais serão os próximos tópicos, as próximas pessoas que vão estar aqui, que eu tenho certeza que vai trazer umas risadas bacanas, vai ser muito interessante. E desejo boa sorte na trajetória aí, tanto do trabalho que você exerce, né, Rafa, quanto dessa parte aí de produção de conteúdo. Espero que esteja sendo satisfatório e agradeço pela disponibilidade e pelo espaço, né?
Valeu. Quem quiser conhecer o West, twitch.tv/West__star. Exatamente. Segunda, Esses, under... sexta, 8 da manhã. Esses underline aí é um problema, cara. É. Mas, por enquanto, é West Underline Underline Star. Muito obrigado. Valeu, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.